Olá, meu nome é Carla Beatriz Mainers, sou professora da Faculdade de Educação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, na área de ensino de História. Saúdo com muita alegria todos vocês, professores das escolas públicas aqui do nosso estado e agora então cursistas do curso de especialização à distância em Educação para a Diversidade. Eu sou a professora responsável pela disciplina 2, Educação Escolar, Direitos e Culturas. Comigo também trabalham professoras de outras universidades. A professora Patrícia Mouro Pinho, que trabalha na Unipampa, vai acompanhar a gente, formada na área de pedagogia. A professora Maria Eli Hertz Genro, da área de filosofia aqui da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, do ensino de filosofia, e a professora Célia Elizabeth Carinhato, que é a coordenadora do nosso curso, mas que também contribui como colaboradora na nossa disciplina. Essa disciplina possui um texto base com um nome bastante significativo: Educar para a Diversidade, Viver Diferenças e Tensionar Desigualdades na Escola. Com esse título, vocês podem já antever essa ideia dos dois verbos, viver e tensionar. Viver a diversidade na escola é bem importante a gente pensar sobre isso, porque muitas vezes podemos entender que a diversidade é um tema mais recente na educação, portanto a diversidade também é uma situação mais recente na educação. O fato das políticas públicas e dos pensadores estarem abordando com mais intensidade, e não é à toa que temos este curso nesse momento, não significa dizer que a diversidade ou a pluralidade cultural não sejam um fenômeno histórico capaz de ser entendido, portanto, não como um fenômeno contemporâneo, mas como um fenômeno que faz parte da história do Brasil e, portanto, faz parte das histórias das relações educativas e sociais em nosso país. Vivemos isso, queremos mais do que viver, enfrentar as situações que podem ser qualificadas para que tenhamos também uma sociedade mais ética e, ao mesmo tempo, falamos no verbo tensionar, tensionar as desigualdades. Aqui nós temos um componente político de posicionamento bem claro que é preciso que cada um de vocês também compreenda. Um posicionamento em relação à situação da nossa sociedade brasileira. Partimos do pressuposto que vivemos numa sociedade desigual e que, para pensar as questões da diversidade, temos também que compreender esses aspectos de desigualdade do ponto de vista social e econômico que atravessam as relações educativas e escolares. Então, atentos para esses dois verbos que estão no nosso texto base, quero também dizer para vocês que é um texto que tem uma construção a partir de olhares e perspectivas teóricas ou áreas de conhecimento específicas. Que olhares são esses? O olhar da história, nós vamos conversar muito e ler muito sobre esta ideia de que a escola brasileira, mas também a escola enquanto uma instituição pública, estatal, é um fenômeno histórico, é uma instituição histórica. Portanto, ela também carrega consigo tradições e carrega consigo momentos de rupturas, que talvez sejam os momentos que vivemos agora. Rupturas de contextos sociais e econômicos que pedem novidades em relação à tradição na qual ela está fundada. Outro olhar, outro enfoque importante dessa nossa reflexão, dessa nossa disciplina, é o olhar sociológico, bem presente na forma como vamos falar da educação escolar. Então, vamos a todo momento falar da escola e das relações que aí se instituem de forma complexa, da escola como um espaço social,
da escola como um locus da sociedade. Então, em nenhum momento vamos pensar a escola fora do contexto da sociedade onde a gente vive, da sociedade brasileira e da localidade também em que ela está inserida. Essa disciplina possui um texto base com um nome bastante significativo: Educar para a Diversidade, Viver Diferenças e Tensionar Desigualdades na Escola. Com esse título, vocês podem já antever essa ideia dos dois verbos, viver e tensionar. Viver a diversidade na escola é bem importante a gente pensar sobre isso, porque muitas vezes podemos entender que a diversidade é um tema mais recente na educação, portanto a diversidade também é uma situação mais recente na educação. O fato das políticas públicas e dos pensadores estarem abordando com mais intensidade, e não é à toa que temos este curso nesse momento, não significa dizer que a diversidade ou a pluralidade cultural não sejam um fenômeno histórico capaz de ser entendido, portanto, não como um fenômeno contemporâneo, mas como um fenômeno que faz parte da história do Brasil e, portanto, faz parte das histórias das relações educativas e sociais em nosso país. Vivemos isso, queremos mais do que viver, enfrentar as situações que podem ser qualificadas para que tenhamos também uma sociedade mais ética e, ao mesmo tempo, falamos no verbo tensionar, tensionar as desigualdades. Aqui nós temos um componente político de posicionamento bem claro que é preciso que cada um de vocês também compreenda. Um posicionamento em relação à situação da nossa sociedade brasileira. Partimos do pressuposto que vivemos numa sociedade desigual e que, para pensar as questões da diversidade, temos também que compreender esses aspectos de desigualdade do ponto de vista social e econômico que atravessam as relações educativas e escolares. Então, atentos para esses dois verbos que estão no nosso texto base, quero também dizer para vocês que é um texto que tem uma construção a partir de olhares e perspectivas teóricas ou áreas de conhecimento específicas. Que olhares são esses? O olhar da história, nós vamos conversar muito e ler muito sobre esta ideia de que a escola brasileira, mas também a escola enquanto uma instituição pública, estatal, é um fenômeno histórico, é uma instituição histórica. Portanto, ela também carrega consigo tradições e carrega consigo momentos de rupturas, que talvez sejam os momentos que vivemos agora. Rupturas de contextos sociais e econômicos que pedem novidades em relação à tradição na qual ela está fundada. Outro olhar, outro enfoque importante dessa nossa reflexão, dessa nossa disciplina, é o olhar sociológico, bem presente na forma como vamos falar da educação escolar. Então, vamos a todo momento falar da escola e das relações que aí se instituem de forma complexa, da escola como um espaço social, da escola como um locus da sociedade. Então, em nenhum momento vamos pensar a escola fora do contexto da sociedade onde a gente vive, da sociedade brasileira e da localidade também em que ela está inserida. A escola, portanto, é uma instituição histórica, possui uma função social, é, na contemporaneidade, um espaço público, mas é também um espaço de construção de pensamento crítico, e é nesse contexto que nosso curso se posiciona.
é um lugar de trocas culturais, portanto, é um espaço de possibilidades de construção de novas relações, de construção de novas relações perpassadas por uma ética que não aceite a discriminação, que não aceite o preconceito. No sentido dessa reflexão, nós propomos algumas atividades a partir da leitura do texto base que acabamos de comentar rapidamente. Teremos basicamente 3 atividades ao longo dessa disciplina. 2 atividades no ambiente Moodle e uma atividade presencial. Também teremos uma especificidade nessa disciplina, que é o momento do recesso de final de ano. Então, dividimos a disciplina em 2 unidades. Uma unidade inicial com apenas uma atividade no Moodle, que é uma atividade chamada Fórum. Nessa atividade, a partir da leitura do texto base e de outros textos também disponíveis no ambiente Moodle, cada um de vocês cursistas vai escolher um enfoque, uma abordagem de discussão teórica, dentro dessas que rapidamente falei antes. Ou a escola como espaço público, ou a escola como locus na sociedade, ou a escola como instituição pública, a escola como uma instituição histórica, ou a escola como lugar de promoção do pensamento crítico, ou a escola como lugar de trocas culturais. Portanto, propulsora de novas relações que enfrente as discriminações e os preconceitos. Escolhendo uma dessas abordagens, você fará uma leitura, construirá uma reflexão própria, utilizará uma citação de um dos trechos dos textos ou vídeos também sugeridos e postará no fórum a sua contribuição. Então, essa atividade requer uma leitura e uma fundamentação nessa leitura. Isso ocorre na primeira semana. Na segunda semana, faremos uma segunda rodada no fórum, onde cada um vai dialogar com a postagem, com o comentário de algum colega. Também a partir dos comentários que tutores e nós professores estaremos fazendo. Então, você vai comentar, dialogar com a postagem de algum colega. Esse momento é riquíssimo. É um momento em que a gente debate a partir das nossas ideias também. Mas é um momento em que a gente quer qualificar a discussão. Não queremos apenas concordar ou discordar de um colega. Queremos, a partir da fala do colega, aprofundar alguma questão, utilizando as leituras. Sempre o critério da nossa leitura como professores vai ser o aproveitamento de vocês do material disponível para qualificação teórica. Nós estamos diante de um curso de especialização, portanto, temos esse compromisso. A segunda atividade, bem importante também, é uma atividade presencial, onde em cada polo vocês construirão um pequeno texto de no máximo 2 laudas sobre essa temática proposta na nossa disciplina. Os dias da atividade presencial vão acontecer diferentemente em cada polo, mas eles vão acontecer do dia 12 ao dia 20 de dezembro. A atividade 3 é muito importante, pois trata-se de construir um roteiro para o diagnóstico da diversidade na escola e na comunidade. Esse é um momento importante porque ele está conectado com o andamento de todo o curso. É um momento de coleta de dados na escola específica onde a gente atua, sobre os elementos que compõem essa escola e também a relação da escola com a comunidade, com o seu entorno. Então, nós teremos um modelo de roteiro sobre o qual vocês vão atuar, vão construir novas questões e já vão, nessa disciplina 2,
buscar alguns dados na realidade, seja escolar, seja do entorno do entorno da escola. Isso tudo vai ficar bem claro no gerenciamento da disciplina, na atividade em si. Mas é também especial porque ela está conectada com a perspectiva teórica da disciplina, que é pensar a escola como um lugar de observar a vida na comunidade, a vida dos alunos, a vida dos professores. Viver é observar, viver é agir, viver é pensar sobre o que observamos e sobre o que fazemos. E é bem nessa perspectiva que propomos esse diagnóstico. Tenho certeza que vocês vão gostar muito dessa ideia e vão se envolver de forma criativa, generosa e qualificadora da ação de cada um, como cursista e também como professor na sua escola. Desejo profundamente que todos aproveitem muito a proposta do curso, especialmente esse início de curso através da disciplina 2. Um grande abraço a todos e que nossa interação seja bastante proveitosa.